E aí pessoal, tudo certinho aí com vocês? Por aqui tá tudo beleza? E hoje a gente vai continuar o tema da aula passada. A aula passada a gente falou sobre fenômenos e mudanças climáticas. Isso aqui é uma espécie de parte 2 da aula passada. Então se você ainda não assistiu o vídeo da aula semana passada, eu recomendo fortemente que você passe aqui no canal rapidinho, entre aqui e procure lá o vídeo da aula passada, assista lá para você chegar aqui afinado com tudo. Se você quiser, você pode assistir esse aqui sem assistir aquele, assistir esse, assistir aquele depois, enfim, você que sabe. Eu recomendo você assistir o vídeo da semana passada antes de ver esse, que nós vamos falar sobre os problemas ambientais no ambiente urbano. Então eles são mais localizados do que a gente estava falando na aula passada, que é um problema ambiental global, beleza? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, o primeiro fenômeno que eu quero comentar com vocês, né, o primeiro problema ambiental que nós temos aqui no ambiente urbano que eu quero comentar com vocês é o fenômeno da inversão térmica. Antes de a gente falar sobre a inversão térmica em si, vamos entender como é que funciona a dinâmica do ar normalmente. A dinâmica atmosférica normalmente a gente já falou sobre isso em aulas passadas, você pode entrar aqui no canal e procurar também, tem vídeo sobre isso. Geralmente o ar frio ele é mais, ele acaba descendo, porque ele é mais denso, né? A gente já falou que no frio as moléculas ficam mais juntas de ar, porque no frio as moléculas ficam menos agitadas e por isso elas ficam mais juntas, mais pesadas, entre aspas, né, o termo técnico, mais densas. Elas acabam descendo. O ar quente acaba subindo porque ele é mais leve. Então o ar frio desce, esquenta, sobe. Desce, esquenta, sobe. A inversão térmica é quando a gente está geralmente no inverno, beleza? O inverno faz com que aquele ar mais próximo à superfície acabe não esquentando. Por quê? Vamos entender, vamos lembrar um pouquinho do porquê que o ar mais próximo à superfície esquenta. O Sol bate na superfície, a superfície absorve a radiação solar e irradia, devolve a radiação solar para a atmosfera. A primeira parte da atmosfera que vai ter contato com essa irradiação e que vai esquentar primeiro é o ar que está mais próximo ali do chão. Então o ar mais próximo do chão vai esquentar mais rápido. Então ele fica o ar quente, sobe, e aí o ar frio que está lá em cima acaba descendo. Quando nós temos a inversão térmica rolando, pessoal, é porque o calor, né, não está tão forte, né, diferente do que está acontecendo agora, né, em 7 de outubro de 2020, né, a gente nunca sabe quando as coisas vão mudar. Então 7 de outubro de 2020 está feito aqui a pontuação que está muito calor, né, então não tem esse problema. Mas quando está frio, pessoal, no inverno, os raios solares não esquentam tanto a atmosfera, então aquele ar mais próximo ao solo acaba não esquentando tanto. Então o ar frio próximo ao solo ele não é leve o suficiente para subir. Então ele fica preso ali, na camada mais baixa da atmosfera. E você interrompe esse ciclo, essa dinâmica, beleza? O que acontece? Essa dinâmica, esse giro constante do ar, faz com que os poluentes das grandes cidades acabem se dispersando, acabem se movimentando muito e não fica aquela poeira parada. Vocês podem até ver aí na imagem que eu coloquei para vocês. Isso aí é um dia de inverno na cidade de São Paulo, pessoal. A inversão térmica está rolando. Então o que acontece? O ar não está circulando, o ar quente não está subindo e o ar frio não está descendo, está tudo frio, meio paradão. Então como está tudo meio paradão, você acaba tendo os poluentes ficam parados ali, ficam assentados, fazendo mal para a respiração das pessoas. Você pode perceber que a culpa da inversão térmica é do inverno, não é uma coisa que nós humanos fazemos. É um fenômeno completamente natural e temporário, tá, pessoal? Geralmente o que acontece, essa inversão térmica ela vai ser um problema nas primeiras horas do dia. Né, de manhãzinha ali, quando o sol não teve tempo de esquentar a atmosfera ainda. Quando está no verão, né, a gente está vendo agora, não estamos no verão, estamos na primavera, mas a gente está vendo agora. Tá bem quente até de noite, né, então não tem esse problema. Mas no inverno, à noite, fica bem frio. E aí, por ficar bem frio, o ar acaba sofrendo com isso também. E aí acontece o fenômeno da inversão térmica, que é um fenômeno natural e temporário, só ali até as primeiras horas do dia, quando o sol já começa a aparecer um pouco mais, já começa a resolver esse problema, beleza, pessoal? Então aí nós temos esse primeiro fenômeno, esse primeiro problema ambiental no ambiente urbano, que é a inversão térmica. Vamos lá falar um pouquinho sobre as ilhas de calor, pessoal. O que é uma ilha? Uma ilha é um pedacinho de terra cercado por água por todos os lados. E o que seria então uma ilha de calor? A gente empresta essa metáfora, né? Quando a gente fala de problemas ambientais urbanos, a gente pega a metáfora da ilha de calor. A ilha de calor é uma região que está muito quente, cercada por regiões menos quentes, ou um pouquinho mais frias por todos os lados, como se fosse uma ilha mesmo, só que de calor. Por que isso acontece, galera? E onde isso acontece? Né? Isso acontece geralmente nas áreas urbanas. Né? Nós temos um aquecimento acima do normal das áreas urbanas.
Por que as áreas urbanas sofrem com isso? Bom, vocês vão lembrar que quando eu falei sobre fatores climáticos, fatores que influenciam o clima, eu falei sobre cobertura vegetal. A cobertura vegetal, ela reflete muita luz solar, muita radiação solar. Enquanto o asfalto, o concreto, acaba absorvendo muito essa radiação solar. Né? Quando você absorve a radiação solar, você vai liberando ela aos poucos para a atmosfera, esquentando a atmosfera. Então, em regiões que nós temos mais arborizadas, regiões mais verdes, uma floresta, mesmo que seja um parque na cidade, vão ser regiões que vão esquentar menos, porque tem menos concreto, beleza? Tem mais áreas verdes e menos concreto. Enquanto quando nós temos ali uma grande avenida sem árvores, um grande centro de uma cidade que não tem nenhuma árvore, não tem uma região verde, só prédio, avenida, para tudo quanto é lado, essa área vai ser mais quente. Podem ver aí que na imagem que eu trouxe, ela é bem explicativa, né? A linha vermelha mostra a temperatura. Quando nós temos ali na área rural, a temperatura é bem baixa, ali 29,4. Quando nós vamos para a área periférica, que é uma área que está um pouco menos densa, né? De prédios, menos povoada de grandes avenidas e tudo mais, aí ela já sobe um pouquinho, porque não é uma área totalmente rural, já é uma área mais urbana, com asfalto, concreto e tudo mais, mas ainda tem uma presença de um verde, tem menos avenidas, menos concreto, menos prédios. Então a temperatura sobe, mas nem tanto. Quando nós vamos ali para a área do centro da cidade, a temperatura sobe muito, chegando a 32,8, porque é a área mais adensada da cidade, com mais prédio, com mais concreto, com mais avenida, tudo isso com menos árvores, porque quanto mais tem prédio, menos espaço tem para árvore, né? Aí nós vamos para a área verde tem ali uma temperatura bem mais baixa, né, em torno dos 30, e uma nova área rural ali, que vocês podem ver que ela está representada com algumas casas a mais, então a gente presume que ela tem mais concreto, mais construções ali, ela também tem uma temperatura um pouquinho maior, beleza? Mas basicamente é isso, quanto mais concreto, quanto mais asfalto eu tiver, maior vai ser a minha temperatura. Quanto mais verde, quanto mais árvores eu tiver, menor vai ser a minha temperatura. Então por isso que é normal você sentir que você vai pro centro da cidade e tá mais quente lá, meu. Aí você vai para uma região, por exemplo, ali próximo da Unesp, né, que é uma região com mais mato, com mais verde, você fala, nossa, aqui tá tão fresquinho, né? Nossa, lá no centro tá tão calor, aqui tá tão gostosinho, tão fresco. É normal isso, você tá certo. Na Unesp é mais fresco do que no centro mesmo, porque tem mais verde, beleza? E aí nós já vamos falar, já estamos falando de um fenômeno que tem muito forte a ação humana. Né? Se não fosse o ser humano ir lá cortar árvore, meter prédio, meter avenida, a gente não teria essas ilhas de calor sendo formadas, beleza? Então, se a inversão térmica era um fenômeno natural, as ilhas de calor já são um fenômeno com forte influência do ser humano. Beleza, pessoal? Bom, então para a gente continuar falando sobre as ilhas de calor, é bom a gente entender o seguinte. Nas áreas mais urbanizadas da cidade, nós vamos ter a maior temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. A gente já falou sobre isso, porque as moléculas ficam mais agitadas e elas ficam mais espaçadas. Então, elas ficando mais espaçadas, eu tenho menos peso das moléculas ali naquela região, menor pressão, beleza? Então, a área mais urbanizada fica mais quente e tem a menor pressão. Então, nós temos aí uma zona automaticamente, quando nós formamos uma zona de baixa pressão no centro da cidade, todo o redor do centro da cidade que está mais frio vira uma zona de alta pressão, beleza? Porque a pressão nessas áreas é maior do que no centro da cidade. E o que vai acontecer? Os ventos vão sair da zona de baixa pressão, da periferia, das áreas rurais e vão direto para o centro da cidade. Vão converger no centro da cidade. Então eles vão levar poluentes, eles vão levar um mau tempo, por exemplo, vão levar tudo para o centro da cidade. Então o centro da cidade, que já é a região que mais produz poluentes, que mais tem carros ali, que mais tem muitas vezes empresas e tudo mais produzindo poluentes, vai ficar mais poluída ainda, porque os carros que estão emitindo poluente na periferia, na zona rural, os ventos estão levando tudo isso para o centro da cidade, beleza? E a umidade também, como eu falei, o mau tempo, por exemplo. A umidade também vai ser levada muitas vezes dessas áreas mais verdes, que tem mais floresta, que tem mais mato produzindo evapotranspiração, ou seja, jogando umidade na atmosfera. Esses ventos vão levar também essa umidade, essas nuvens para o centro da cidade. E o centro da cidade, esse concreto, esse asfalto, eles vão impermeabilizar o centro da cidade. E aí quando chover no asfalto, todo mundo sabe o que acontece, né, pessoal? Quem mora em Bauru sabe bem o que acontece com as nações quando chove. Vai encher tudo, vai formar enchentes, vai dar um problemão ali no centro da cidade.
porque os ventos estão indo todos ali para aquela região, beleza? E aí um outro problema relacionado a isso, pessoal, para fechar. Os reservatórios de água da cidade, geralmente eles ficam longe dos centros urbanos, eles não ficam no centro da cidade, eles ficam numa região mais afastada. Se eu estou pegando toda a umidade que está sendo produzida nas regiões mais afastadas e levando para o centro da cidade, não está sobrando nada para chover lá no reservatório. Então eu posso ter problemas também com falta de água naquela cidade. Ah, professor, mas está chovendo tanto no centro, como é que está faltando água? Porque não está chovendo ali na região do reservatório de água. Beleza, pessoal? Pessoal, o último problema que eu quero comentar com vocês... Nossa, professor, já o último, está acabando. Sim, a aula de hoje é um pouquinho mais curta. Eu trouxe até 3 exercícios para a gente resolver, para a gente ter um pouquinho mais de tempo para botar em prática. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos devagarzinho. O último problema que eu quis trazer para vocês aqui é o problema da chuva ácida. Beleza? Professor, a chuva ácida vai chover, vai derreter a gente. Calma, não é bem assim. A chuva ácida é quando a gente altera o pH da chuva, ela fica realmente um pouco mais ácida, não é o suficiente para derreter as pessoas, derreter os carros, enfim, mas causa estragos sim, beleza? Então, como que a gente altera o pH da chuva? Como que o ser humano conseguiu fazer isso, mano? Seguinte, as fábricas, elas emitem gases, óxidos nitrosos e óxidos de enxofre na atmosfera, esses gases que são... acabam reagindo com a água das chuvas, a água das nuvens, e formando ácidos muito perigosos, né? Entre eles o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que são 2 ácidos um pouco mais fortes, um pouco mais perigosos aí, beleza? Então ela acaba chovendo nas regiões com esses ácidos carregados também, né? Então acaba chovendo com ácido sulfúrico, H2CO4, e o ácido nítrico, HNO3 também, beleza? É importante a gente falar, antes de mais nada, que a chuva já é naturalmente um pouquinho ácida, tá? Ela não é neutra quando ela cai naturalmente na região rural ou na floresta. Por quê? Naturalmente, na atmosfera, a gente tem CO2, seja pela respiração dos animais, das plantas, né? O CO2 ele é liberado naturalmente na atmosfera, né? Na natureza. E esse CO2 ele vai reagir com a água, formando ácido carbônico. Qual é a questão do ácido carbônico? Por que isso não é um problema na natureza? Porque o ácido carbônico ele é um ácido muito fraco, né, que não acaba não fazendo muita diferença. E também ele é muito instável, então acaba que ele se desfaz com muita facilidade na natureza também. Então a chuva é naturalmente um pouquinho ácida, mas é um pouquinho mesmo, bem pouco. Só que quando a gente joga esses óxidos nitrosos, esses óxidos de enxofre na atmosfera, a gente acaba fazendo com que a chuva fique muito mais ácida do que o natural, beleza? Aí eu coloquei até um esqueminha para vocês perceberem aí, galera, que as fábricas, né, principalmente as fábricas, acabam emitindo esses óxidos, né, essas substâncias perigosas na atmosfera que reagem com a água das chuvas, fazendo com que a chuva caia bem mais ácida. E aí, galerinha, o que vai acontecer? Qual que é o problema da chuva ácida? Se ela não vai derreter as pessoas, qual que é o problema? Qual que é o impacto negativo delas? Tem vários. Primeiro, as lagoas, os corpos d'água no geral, podem ficar acidificados, o que pode fazer com que algumas espécies que vivem ali naquela lagoa não consigam sobreviver mais nela. E eu não sei se vocês já estudaram em biologia sobre ecologia, sobre as relações ecológicas, mas é tudo muito interligado, né? Uma espécie depende muito da outra. Então, se uma espécie acaba não conseguindo viver numa lagoa mais ácida, pode ser que aquela lagoa morra por completo. Todas as espécies que moram ali acabem não sobrevivendo, beleza? Por um fator ou outro. As árvores acabam sofrendo dano, e quando eu falo dano às árvores é dano físico mesmo, né? O ácido vai ali, vai danificar, vai fazer com que a árvore sofra fraturas mesmo, né? Lesões na sua composição. E também, né, o problema dos vegetais vai ser que os solos vão ficar mais ácidos, né? A gente tem aí um grande problema de que quando a gente vai plantar em algum lugar, a gente tem que medir o pH do solo. Porque se o solo for muito ácido, algumas espécies não vão conseguir sobreviver nele. Se o solo for muito básico, outras espécies não vão conseguir sobreviver neles. A gente vai ter que gastar dinheiro corrigindo esse solo, beleza? E quando a gente tem a chuva ácida caindo toda hora, né, em algumas regiões, nós podemos ter uma acidificação do solo. Né? Aquela água cheia de ácidos vai cair ali e vai mudar o pH daquele solo. As espécies naturais daquela região não estão acostumadas a um solo tão ácido e vão acabar morrendo ou não nascendo, né? Não vão nem conseguir germinar as sementes ali naquela região, beleza? E um último ponto aí que eu queria colocar para vocês, pessoal, que daí já afeta a vida humana, né, já mesmo, urbana mesmo, que é a corrosão de monumentos. Então você pode ver muitas vezes estátuas cheias de buracos, cheias de falhas, de fraturas na própria estátua, como vocês podem ver aí na imagem que eu coloquei, galera.
decorrentes da chuva ácida mesmo, né? Pensa que a chuva ácida não vai te machucar, porque você vai tomar um pouquinho de chuva, mas você vai tá na sua casa, você vai chegar em casa, você não vai ficar o tempo inteiro ali tomando a chuva. O monumento não vai para casa, não anda de carro, não usa guarda-chuva. O monumento fica todo dia que chove tomando a chuva ali até ela acabar. Então, ao longo dos meses, dos anos, ele vai acabar sofrendo essas aberturas, buracos, esses danos mesmo, né, nos monumentos. Então vocês têm aí imagens, né, as árvores machucadas mesmo, né, secas por causa da acidez das chuvas, e o solo já se podem ver que não está nascendo novas árvores, a própria grama está com uma cor estranha aí, por causa das chuvas ácidas, beleza? A segunda imagem é de um monumento danificado por causa da chuva ácida, você vê que está cheio de buraco aí, todo estragado. E a terceira imagem é de uma lagoa acidificada que acabou matando a vida daquela lagoa mesmo, porque as espécies não conseguiram sobreviver com a lagoa tão ácida, com a acidez tão alta assim, beleza? Então vamos lá, pessoal, fazer 3 exercíciozinhos pra gente ficar craque no assunto de problemas ambientais urbanos e fechar esse tema por hoje. Show? Vamos lá, pessoal!